O Conselho de Ministros aprovou hoje a reclassificação como monumento nacional do edifício da antiga cadeia e Tribunal da Relação do Porto, que se encontra classificado como imóvel de interesse público desde 1933. O Conselho de Ministros aprovou também a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Índia, no sentido de reforçar a proteção social das pessoas sujeitas à legislação dos dois países, bem como aos seus familiares. Naturalmente, procurando potenciar a integração nas respectivas sociedades de acolhimento. O Conselho de Ministros aprovou ainda 4 projetos de resolução relativos a contratos fiscais de investimento, celebrados entre o Estado português e os seguintes grupos empresariais: Mecacrom Aeronáutica, para a construção de equipamento e de uma nova unidade industrial em Évora, reforçando o cluster existente numa área tecnologicamente bastante desenvolvida. A ICMA Farmacêutica, a Toyota Caetano Portugal e a Royal Óbidos. No total, estamos a falar de 55 milhões de euros na criação de 529 novos postos de trabalho e na manutenção de outros 936. Além da forte aposta na inovação, estes projetos vão ainda permitir um reforço da capacidade de exportação da economia portuguesa, com impacto positivo na balança comercial. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que estabelece o regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. A proposta define limiares e os prazos para a implementar e constitui um primeiro passo na concretização das medidas de promoção da igualdade em cargos de decisão, tencionando o Governo a apresentar uma iniciativa legislativa referente ao pessoal dirigente da administração direta e indireta do Estado. Para mais esclarecimentos sobre esta iniciativa e a aprovação desta proposta, dou a palavra ao Sr. Ministro Adjunto. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bom dia a todas e a todos. Bom ano de 2017 a todos os senhores jornalistas. Como foi referido pela Sra. Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, o Conselho de Ministros debateu hoje e aprovou uma proposta de lei que dá cumprimento ao objetivo do programa de governo, que estabelece como objetivo uma representação equilibrada de ambos os sexos nos órgãos de gestão das empresas do setor público e nas empresas cotadas em bolsa, estabelecendo como objetivo uma representação de 33% como representação mínima de cada um dos sexos. Esta iniciativa insere-se no quadro de ações visando o reforço de participação equilibrada de género nos órgãos de decisão, que teve em 2006 um passo decisivo na área política, da qual ao fim de 10 anos é possível fazer um balanço globalmente extremamente positivo e que, no quadro daquilo que são as tendências europeias, designadamente a Diretiva Europeia sobre participação em empresas cotadas em bolsa, que tem vindo a ser discutida no âmbito da Comissão Europeia, Portugal assumiu o compromisso e o programa de governo íntegro de se associar a um conjunto de Estados ao lado de países como a Alemanha, a França ou a Itália, que nos últimos anos adotaram instrumentos legislativos desta natureza. Esta proposta de lei versa o setor empresarial. Antes de mais, o setor empresarial do Estado. O Estado deve aqui assumir um compromisso liderante nesta matéria, estabelecendo-se uma regra, um limiar mínimo de participação equilibrada de 33% já a partir de janeiro de 2018. Isto é, para todos os novos órgãos de administração ou de fiscalização que sejam nomeados no quadro da vigência desta lei, ou para as substituições pontuais
que se verifiquem e que devem contribuir para uma aproximação gradual a este objetivo. Relativamente às empresas cotadas em bolsa, elas são identificadas aqui pela relevância que têm, pelo facto de serem empresas que escolhem este mecanismo de grande visibilidade pública como forma de financiamento e também como forma de promoção da sua atividade. E por isso têm sido eleitas também no quadro do direito comparado à escala europeia como destinatárias deste tipo de medidas, para que de alguma forma, por um lado, são empresas que têm condições para acompanhar este movimento, por outro lado, são empresas que são representativas e que funcionarão como exemplo para outras empresas de menor dimensão. Aqui estabelece um mecanismo gradual, um objetivo de 20% de representação mínima de cada um dos sexos a partir de 1 de janeiro de 2018 e de 33% em 2020. Há aqui uma dimensão gradualista que contribuirá para uma profunda transformação num quadro em que hoje a participação de género nas empresas cotadas em bolsa é extremamente limitada, com valores que se colocam à volta dos 10%. Como foi dito pela Sra. Ministra, atempadamente teremos uma outra iniciativa numa área em que muito já está feito, mas versando também aqui aperfeiçoar os mecanismos de participação de género na administração direta e indireta do Estado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para questões que queiram colocar. Marta Miranda, da TV. Eu gostaria de saber que tipo de mecanismos de penalização é que esta proposta de lei contempla para quem não cumpra estas metas estabelecidas. Muito obrigada. Muito obrigado. Relativamente às empresas do setor público, há um mecanismo de invalidade da decisão, isto é, invalidade da nomeação. Relativamente às empresas cotadas em bolsa, há um mecanismo de acompanhamento e de notificação para cumprimento por parte da CMVM que, não sendo corrigida, enfim, a falta de representação de género, determinará, após essa notificação de incumprimento, determinará a aplicação de uma sanção correspondente à totalidade a que, por semestre, num primeiro semestre, a empresa pague como sanção o equivalente à totalidade das remunerações do órgão social em que é violada esta disposição. Isto é, se esta regra é violada no Conselho de Administração, terá de, semestralmente, no primeiro semestre, a empresa pagar uma coima correspondente à totalidade das remunerações dos membros do Conselho de Administração da empresa. Se o incumprimento se continuar a verificar no semestre seguinte, essa sanção corresponderá a 2 meses de remuneração. Portanto, há aqui uma dimensão crescente que se aplica, não visa obter receita, visa de facto incentivar fortemente que haja aqui uma representação equilibrada de género. Joana Navaz, da SIC. Bom dia. A minha questão tem a ver com, por exemplo, a administração da Caixa Geral de Depósitos, que em breve será conhecida, talvez ainda esta semana, já vai obedecer, já foi cautelado que já obedeça a alguns destes critérios que estão previstos da lei, muito embora só entre em vigor em janeiro de 2018. E queria saber também se, tendo já havido um comunicado do Ministério das Finanças, se foi abordado neste Conselho de Ministros a questão do novo banco na sequência da recomendação de ontem à noite do Banco de Portugal. Queria também, e é a última questão, saber se abordaram também a questão dos juros da dívida pública, que hoje voltaram a passar a barreira dos 4%. É um fator de preocupação para o Governo? Naturalmente o Governo preocupa-se com o custo da sua dívida e a informação
sobre essa matéria é sempre dada no Conselho de Ministros, em todos, não apenas neste. Relativamente ao novo banco, também foi dada a informação no sentido daquilo que é público e que foi comunicado pelo Ministério das Finanças, de que as negociações deverão prosseguir, no sentido de podermos resolver algum problema das condicionantes da proposta que estava em cima da mesa, delas poderem ser aprofundadas com esse ou com outros eventuais compradores, eventuais proponentes, que também estavam em cima da mesa e que também são do conhecimento público e, portanto, vamos acompanhando essa negociação no sentido de que evitar, naturalmente, que esta venda eventual do novo banco, se for o caso, possa trazer algum problema para a dívida pública, que é aquilo que nos compete evitar que aconteça. Senhor Ministro, para a outra questão colocada pela senhora. Muito obrigado. Naturalmente, esta é uma proposta de lei, terá o seu tempo de debate parlamentar e, como é próprio dos instrumentos legislativos, a sua vinculação jurídica só se verificará após a conclusão do processo legislativo e a sua publicação em Diário da República. O compromisso político do programa do Governo é no sentido de um reforço de uma participação equilibrada. Portanto, relativamente à questão que me coloca, eu diria duas coisas. Vinculação jurídica, não, porque esta lei não estará em vigor no momento da decisão a que se referiu. Compromisso com uma participação reforçada e equilibrada de género, sim. Olá, boa tarde. Maria Nobre, da RTP. Queria ainda regressar à questão só do novo banco. Neste comunicado das Finanças, o Governo, o Ministério das Finanças, sublinha que há várias propostas para o banco. Eu pergunto se há aqui divergência entre o Banco de Portugal e o Governo em relação ao novo banco e à venda e à forma de venda, e se também discutiram a questão da nacionalização do banco. Não, a questão não foi discutida, a informação foi dada pelo Sr. Ministro das Finanças. Naturalmente, estas negociações não devem ser tidas em público, embora haja mais coisas publicadas do que aquilo que se devia. É uma negociação que obedece naturalmente às regras de uma qualquer negociação e, portanto, como sabe, há mais propostas em discussão que estão a ser consideradas e numa situação devidamente articulada entre o Banco de Portugal e o Governo, através do Sr. Ministro das Finanças. Muito boa tarde, Susana Martins, da Rádio Renascença. Eu gostava de saber, em relação ao novo banco ainda, se há algum prazo previsto para a resolução destas negociações. E tenho uma outra questão em relação a Almaraz, se foi discutido no Conselho de Ministros a questão da central nuclear em Espanha e se há algum tipo de medida em curso, por favor. Obrigada. Sobre a última questão não foi abordada no Conselho de Ministros. Sobre as outras questões já lhe referi o que tinha a referir. Naturalmente há alguma urgência nesta negociação, mas não há nenhum prazo estabelecido para o seu encerramento.